pronunciamento na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Douglas Garcia, aliado do presidente Jair Bolsonaro, criticou severamente a deputada estadual Mônica Seixas, do PSOL, por comemorar atos de censura e coartação de liberdades perpetrados por Alexandre de Moraes, do STF. O parlamentar ressaltou: infelizmente, temos em nosso Brasil a propensão de alguns agentes públicos usarem o poder do Estado para cercear as liberdades alheias. Tivemos o ministro Alexandre de Moraes, do STF, fazendo uma censura a todas as pessoas que são conservadoras, todas as pessoas que apoiam o governo Bolsonaro. Tiveram seus direitos retirados, foram censuradas. Bernardo Kister, Roberto Jefferson, Edson Salomão. O nome disso é censura. Ademais, ele fez um alerta para a necessidade de compreender a gravidade dos fatos que estão sendo vivenciados na política brasileira. Através desses projetos, querem implantar uma ditadura. Ora, estamos vivendo um estado de coisas em que, aos poucos, as liberdades estão sendo retiradas. Cuidar de seus filhos, exprimir sua opinião nas redes sociais, isso está sendo retirado. Não é algo comum, não é algo corriqueiro. Não podemos usar o aparato estatal para tirar liberdades do nosso povo. O pior é ver deputados parabenizando a censura, como a deputada Mônica. Assista. Infelizmente, nós temos no nosso Brasil uma propensão, e eu não estou aqui dizendo que a Assembleia de São Paulo faz isso, mas nós temos no nosso Brasil uma propensão de alguns agentes públicos utilizarem do poder do Estado para cercear as liberdades alheias. Eu vou dizer aqui, por exemplo, o que aconteceu na semana passada, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, fazendo uma censura a todas as pessoas que são conservadoras, a todas as pessoas que apoiam este governo federal, tiveram seu direito à liberdade de expressão simplesmente retirado, foram censuradas. Edson Salomão, Bernardo Kister, o próprio Roberto Jefferson, diversas pessoas que se posicionam nas redes sociais, que são conservadoras, foram simplesmente cerceadas através do Estado. Sua liberdade de expressão foi cerceada. O nome disso é censura. E o que nós queremos fazer através dos projetos de lei que cerceiam a liberdade do povo é nada mais, nada menos do que implantar uma ditadura. Nós não podemos fazer isso. Ora, alguns podem dizer: nossa, que exagero, você está comparando proibir fogos de artifício com a ditadura. Ora, nós estamos vivendo em um estado de coisas em que, aos poucos, as liberdades individuais elas são retiradas. Aos poucos, as liberdades das pessoas poderem ter a sua atuação, de poder ser livre, de poder cuidar dos seus filhos, de poder exprimir a sua liberdade de expressão nas redes sociais, estão sendo tiradas. E nós estamos vendo isso como se fosse algo comum, como se fosse algo normal, como se fosse algo corriqueiro, e não é. Isso não é algo comum. Nós não podemos utilizar do aparato estatal para tirar as liberdades do nosso povo. Isso é extremamente preocupante. E mais preocupante ainda é quando eu vejo alguns deputados, alguns parlamentares, parabenizando a censura que aconteceu semana passada. A exemplo da deputada Mônica. A deputada Mônica foi às redes sociais para parabenizar a censura que foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes a algumas pessoas pelo simples fato de elas serem conservadoras. Não me admira, eu sei que a deputada Mônica ela flerta com o autoritarismo, porque ela faz parte de um partido que defende ditaduras, ela faz parte de um partido que de socialismo e liberdade não tem absolutamente nada, ela faz parte de um partido que defende tudo aquilo que não presta para o nosso Brasil. E, senhores, este projeto de lei que é trazido aqui pelo nobre deputado Bruno Ganem e pela deputada Maria Lúcia Amari, eu entendo as razões que foram trazidas, eu compreendo as razões que foram trazidas, porém, eu não concordo que nós tenhamos que utilizar do poder do Estado para cercear essas liberdades. Nós podemos aqui, de repente, pensar, como o próprio deputado Frederico Dávila trouxe, a proibição de soltar fogos com estampido perto de hospitais ou perto de outros lugares onde existam pessoas que são sensíveis a isso. Mas, senhores, nós não podemos utilizar do poder do Estado para retirar das pessoas essa liberdade de poder soltar fogos com estampido. Também vi aqui, muito respeitosamente, cumprimentar o deputado. Perdão, deputado, eu esqueci o nome de Vossa Excelência, se alguém puder me lembrar agora no inbox, eu fico extremamente agradecido. O deputado, ele comparou, faz parte do mesmo partido do Bruno Ganem, ele comparou a questão da utilização de máscaras
com a utilização dos fogos com estampido. Entretanto, eu acredito que existe um equívoco na comparação de Vossa Excelência. O uso de máscaras dele é transitório, as pessoas de fato elas não gostam de utilizar as máscaras, elas precisam utilizar neste momento por uma questão de pandemia que nós estamos vivendo. E a proibição de fogos, ela vai muito além disso. Nós estamos falando de costumes, nós estamos falando de tradição, nós estamos falando daquilo que as pessoas têm desde o seu nascimento até os dias atuais. Eu, por exemplo, não consigo lembrar em um ano da minha vida em que não houve queima de fogos, em que não houve fogos com estampido. Por que nós vamos tirar essa tradição do povo? Não existe uma justificativa. É claro, o que acontece, as questões das máscaras, é transitório. Porém, a retirada dessa liberdade que nós estamos fazendo com que o povo do estado de São Paulo tenha, ela é injustificável. Eu não creio que nós tenhamos que fazer isso, não creio que nós tenhamos que criar projetos de lei para cercear a liberdade do povo. E o que foi pontuado pela deputada Janaína Pascoal de que outro estado irá comprar, isso é muito lógico, isso é um argumento extremamente válido, porque não faz o menor sentido nós criarmos um projeto de lei que proíbe, né, a queima de fogos com estampido, sendo que o estado de São Paulo pode muito bem pegar estes fogos e levar para o Paraná, para o Rio de Janeiro, para o estado da Bahia, para o estado de Minas Gerais, e assim sucessivamente. Quando eu acredito, não falo aqui pela deputada Janaína Pascoal, mas quando ela se posiciona desta maneira, falando a respeito dessa possibilidade, eu creio que esteja falando da eficácia dessa lei, o que ela vai mudar com relação a isso, né? E se as pessoas estão produzindo fogos com estampido no estado de São Paulo e vai para outro estado, porque a gente está só simplesmente dificultando a utilização desses fogos, porque nós estamos levando para fora do estado de São Paulo. Eles não foram proibidos, a sua comercialização, a sua produção, ela continua. Então, a eficácia dessa lei nesse sentido, ela não é absolutamente nenhuma, ela é zero. Então não faz sentido a gente querer proibir a queima de fogos, uma vez que existe essa produção de fogos com estampido aqui no estado de São Paulo. Acredito que é muito simples a gente chegar aqui e acusar o deputado Coronel Chicava, que sabiamente disse que não existe contingente de bombeiros, não existe contingente de policiais militares para poder fazer a fiscalização, que inclusive é outra questão que nós precisamos abordar, quem fará a fiscalização de quem foi que soltou o fogo com estampido. Imagina só se em todas as cidades, em todos os cantos, depois da aprovação desta lei, né, que Deus queira não seja aprovada, e depois da sanção dessa lei pelo governador, que Deus queira não seja sancionada, se todo mundo resolve soltar fogos com estampido no estado de São Paulo, e aí, como é que vai ser feita essa fiscalização? Eu vou dar um exemplo no que aconteceu recentemente nos Estados Unidos da América. Esqueci especificamente qual foi o estado, mas um governador solicitou para que não fossem soltados fogos no dia 4 de julho, e a população, como uma forma de protesto, foi às ruas em massa, e você teve aquela queima maravilhosa de fogos. Foi lindo, foi maravilhoso de se ver. E se acontecer a mesma coisa no estado de São Paulo? Quer dizer, então, que a polícia teria que bater de casa em casa, como se fosse uma SS, como se fosse uma polícia nazista, batendo na porta da casa das pessoas para verificar se ali existe fogos com estampido ou não. Não faz o menor sentido. Nós não temos contingente de policial hoje em dia para conseguir fazer essa avaliação, para conseguir fazer essa fiscalização. Não faz o menor sentido a gente utilizar o Estado para poder fazer isso. E é claro que foi dito aqui pelo deputado Frederico Dávila, é muito verdade, esses fogos muitas vezes eles são utilizados, né, não aqui querendo mais uma vez impedir a produção ou a comercialização, mas esses fogos eles são utilizados sim por parte de alguns apoiadores do Partido dos Trabalhadores como arma, principalmente como arma contra os policiais militares, não só apoiadores do PT, como apoiadores do PSOL também, os Antifa, inclusive, se eu não me engano, foi no ano de 2013, que assassinou um jornalista da Rede Bandeirantes com um rojão. É um Antifa quem fez isso, foi um Black Bloc, um Antifa. Eles utilizam dos fogos, né, com estampido, do rojão, para conseguir atacar policiais militares nas ruas, na Avenida Paulista e em tudo quanto é canto. Ou seja, aqueles que deveriam ser proibidos de utilizar, criminalizados, aqueles que deveriam, de certa forma, responder pelos que fazem, é justamente as pessoas que utilizam de forma ruim, que utilizam de forma baixa, que utilizam de forma vil os fogos com estampido, e não aqueles que utilizam apenas com o objetivo de entretenimento. Então, se a gente for criar uma lei para isso, eu acho extremamente exagerado,
eu acho extremamente desnecessário. Nós estamos encaminhando a passos largos a um cerceamento da liberdade do povo, da liberdade não só de poder fazer o que quiser com o seu próprio dinheiro, mas também a liberdade de expressão. Nós temos hoje no nosso país uma ameaça muito grande que é feita pelo Estado dentro das casas legislativas, dentro de instituições jurídicas, dentro de diversas instituições que existem no nosso Brasil a nível estadual, a nível municipal e a nível nacional, com o objetivo de poder silenciar e tirar as liberdades do nosso povo. Eu entendo que existe sim essas questões envolvendo os autistas. Tem muitos deputados aqui que cuidam bastante dessa causa do autismo. A deputada Valéria Bolsonaro, por exemplo, é uma grande deputada que batalha bastante com relação aos autistas, mas eu sei que nós podemos chegar a um denominador comum sem ter que necessariamente criar uma lei para proibir, porque tem uma série de questões que já foram ditas aqui por muitos deputados e as quais eu acabei de pontuar também, que esbarram nesta aprovação desta lei, né, que esbarram na tentativa de proibir os fogos de estampilho no estado de São Paulo. Então, eu sei que conversando a gente consegue fazer isso, mas simplesmente tirar o direito da população paulista em um curto prazo de tempo, veja bem, eles passaram a vida inteira, a população do estado de São Paulo passou a vida inteira nessa tradição, nesses costumes de soltar fogos, né, e de repente eles vão ser proibidos, né, e isso não faz o menor sentido. Então, eu peço aos nobres deputados que votem de forma contrária a esse projeto. Eu peço aos novos deputados que trabalhem em nome da liberdade do nosso povo, isso sem falar, é claro, na questão daquelas empresas que não quiserem levar os fogos para outros estados, elas vão ter que simplesmente fechar as portas, parar de fazer a produção de fogos com estampilho. Isso vai gerar um número de desemprego gigantesco. Imagine os senhores, aquelas famílias que ficarão desempregadas. Imagine os senhores que em plena época de pandemia, onde nós temos o coronavírus, onde nós temos algumas empresas que infelizmente tiveram que fechar porque não puderam trabalhar, não puderam ter o seu comércio garantido durante a época de quarentena absoluta que foi estabelecida no nosso estado, agora vão ter que se ver diante de uma nova realidade de também não poder fazer a produção desses fogos. Como é que vão ficar os funcionários, como é que vão ficar aqueles que trabalham mão de obra na linha de frente da produção de fogos de estampilho? Quem é que vai garantir para eles o sustento? São famílias que, infelizmente, hoje correm o risco de ficar desempregadas se acaso essas empresas entenderem que não tem como mais sustentar-se no estado de São Paulo e fechar as portas. Então, nós não podemos fazer isso. Então, eu peço aos novos deputados, mais uma vez, que votem contrário a este projeto. Podemos conversar aqui, o deputado Bruno Ganem, a deputada Maria Luciana, uma outra oportunidade, um outro método, uma outra alternativa da gente poder discutir e fazer que tanto os animais como os autistas sejam preservados, sem a necessidade da gente utilizar o Estado para tirar as liberdades do nosso povo. Porque isso para ele, a gente primeiro dá uma mão, depois puxa um braço, depois puxa uma perna e assim sucessivamente. Nessa analogia que eu estou fazendo, é que o Estado não pode retirar do povo o seu direito às liberdades do cidadão poder fazer o que bem entender, é claro, tendo aqui o bom uso das coisas, inclusive dos fogos de estampilho. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Douglas Garcia.